A paz do Senhor. Prazer imenso estar aqui. Pode sentar, querida. Isso. Deus possa cada vez mais abençoar os nossos irmãos, aos amigos os internautas, que Deus possa abençoar a você e toda a sua família. Vocês que estão aí acessado na página aqui da nossa igreja pelo Facebook, Deus continue te abençoando. Aos irmãos que se encontram aqui, nós vamos estar nesta noite ministrando mais uma aula para engrandecimento do reino e da igreja, e para esclarecimento da igreja. Nós estamos estudando nesse período, nesses meses, nós estamos estudando sobre a doutrina, a doutrina do Espírito Santo, a obra, a sua pessoa. Nós estamos estudando nesses meses que estamos decorrendo, estamos estudando devido também, ser uma temática da nossa igreja, que também está empenhada em estudar sobre paracletologia, o estudo do Consolador, do Advogado, que é o Espírito Santo, estudo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Então, hoje nós estaremos ministrando esta aula, e a temática para hoje será o Espírito Santo em relação a Jesus Cristo. Se houver tempo, estaremos falando do Espírito Santo atuando na igreja e o Espírito Santo no milênio, que aí a gente fecha esse bloco e vamos depois falar só na vida individual de cada um na igreja. O Espírito Santo na vida individual será as próximas lições, as próximas aulas que estaremos aí ministrando, para a glória de Deus. Queridos, você que está com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 1, nós estaremos lendo alguns versículos e estaremos nos baseando, ou tomando por base, o texto lido para expor aos irmãos com relação ao Espírito Santo, em relação a Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 26. E eu quero ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito por aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês
para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir comigo este verso de número 37? Porque para Deus. Isso agora todos nós juntos numa só voz. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Muito bem. Queridos, quando nós começamos a ler, meditar na história bíblica, a própria Bíblia, nós começamos a ter esse entendimento com relação à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E nós temos discorrido nessas sextas-feiras aqui na nossa congregação sobre essa augusta pessoa que é o Senhor Deus Espírito Santo. Amados, temos sentido esta ação dele em nossas vidas. Quando nós começamos a discorrer, a falar sobre essa pessoa que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, nós começamos a nos sentir mais revigorados, começamos a sentirmos mais fortalecidos. Mas por quê? Amados, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia diz, a palavra de Deus vai nos mostrar Jesus, em todo o seu ministério de 3 anos e meio, mas com milagres extraordinários. Mas entenda uma coisa, enquanto ele aqui estava, quem o usava para esses milagres não era Deus Pai, mas era a pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus. Tanto é que quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, profeta chamado profeta messiânico, nós começamos a entender a ação do Espírito Santo na vida da pessoa de Jesus Cristo, aqui nessa terra. A Bíblia diz que ele veio, Jesus, mas, amado, para ele vir e ele encarnar, veja, ele precisou se despir de toda a sua glória. Veja, e aí ele vem, encarna-se, e aí ele torna-se, como diz o profeta, o Emanuel, o Deus conosco aqui. Só que ele era desprovido do poder que ele tinha. Então entenda, queridos, que quando Jesus estava aqui, não tem essa de 100% Deus, nem 100% homem, não. Ele era humano, ele estava como homem, humano, desprovido do poder de Deus. Quem é que poderia usá-lo para esta obra? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai trabalhar, tanto é que Isaías vai dizer na sua profecia, que ele mesmo, ele vai expor, isso também está em Lucas capítulo 4, Jesus ele vai entrando em uma sinagoga, e quando ele entra nessa sinagoga, o mestre da cerimônia daquela sinagoga, que era o ministro, ele pegou, olhou e viu
Jesus vem entrando como um judeu, normal como os outros. Mas quando ele entra, o ministro se dirige a ele, pega um dos livros. Simão sabe que nos livros não era como os livros nossos, eram pergaminhos enrolados. E ele pega um daqueles pergaminhos e o entrega nas mãos de Jesus. Para quê? Pois era a cerimônia de leitura, essa que nós fazemos, também se fazia na sinagoga. E a Bíblia diz que ele abre o pergaminho, e quando ele abre o pergaminho, lá estava escrito, isso que Lucas vai narrar: o Espírito de Deus está sobre mim. Veja então, entenda que a operação, os milagres que Jesus fazia, era através do Espírito Santo na vida dele. E ele vai dizer: o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. O que é ungir, irmãos? Ungir era isso, ele pegava o sacerdote, ungia, ele pegava o óleo, um chifre de óleo, e derramava na cabeça da pessoa que estava sendo ungido. E ele estava dizendo que o Espírito Santo tinha o ungido. Para quê? Para libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, curar os enfermos. Veja, o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para isso. E a Bíblia diz que depois que ele lê, ele fecha o pergaminho, entrega na mão do administrador daquele culto, daquela cerimônia, que era o ministro, entregou a ele, e ele, todos os olhos dos que estavam ali presentes, estavam fixos em Jesus. E ele disse: hoje se cumpriu esta profecia. O Espírito Santo estava sobre ele. Então, amados, entendamos isso. Quando nós começamos a discorrer sobre o Espírito Santo, Jesus, ele vai me trazer à luz o quê? Que eu preciso viver mais o Espírito Santo, que nós precisamos, como igreja, vivermos mais o período do Espírito Santo na igreja. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer isso: se eu não for, ele não virá, mas eu irei e enviarei o outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, e ele viverá em vós. Paulo vai dizer que nós, como templo, a igreja, somos nós, é eu e você. Não é essa quatro paredes que Paulo está dizendo, igreja, como construção, como obra, não. Ele está falando desse templo, e ele diz que o Espírito Santo habita nesse templo. Então ele está aqui comigo, ele está contigo. Aponta esse dedinho aí, por favor, para a tua irmã, diga: o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo, ele está na tua vida. Assim como ele esteve na vida de Jesus, ele também está na tua vida, na minha, na nossa vida. Então nós precisamos incentivar, nós precisamos buscar mais. Se queremos, irmãos, sentir, se queremos ver o mover de Deus na igreja atual, nós precisamos viver o Espírito Santo, precisamos conviver com o Espírito Santo. Desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, o Espírito Santo, ele foi ativo. As Escrituras, elas vão nos revelar que o Espírito Santo, ele foi esse agente da concepção de Jesus. Veja, a Bíblia, em Lucas capítulo 1, verso de número 35, nos afirma assim:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, foi o Espírito Santo quem proporcionou as excepcionais e milagrosas condições biológicas que permitiram a Maria conceber sem jamais ter tido relação sexual. Amados, milagre do nascimento de Jesus foi um milagre da pessoa do Espírito Santo. Tanto é que a recepção de Jesus no templo, ela foi preparada com antecedência pela pessoa do Espírito Santo. A Bíblia nos narra, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 25, ela nos narra assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, diz-nos a Bíblia que ele vai agora ao templo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara ou ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então entenda que nós falamos, irmãos, que a recepção no templo do menino Jesus já foi preparada antecipadamente. Por quê? Porque o Espírito revelara a Simeão que ele abraçaria ou estaria em seus braços e ele veria o Salvador, não só de Israel, mas de todas as nações. Por isso, ele é, irmãos, o desejado de todas as nações. Querido, o desenvolvimento e o crescimento do menino Jesus são atribuídos ao Espírito Santo, porque a Bíblia atribui ao Espírito Santo o crescimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Veja, na declaração de Lucas 2,40, olha o que a Bíblia vai nos afirmar. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Entendamos isso, querido. Quando nós começamos a entender
a obra do Espírito Santo em relação à vida de Jesus, algo em nós fala mais alto. Porque se o Espírito Santo atuava na vida de Jesus, ele pode atuar na minha vida, sim ou não, irmão? Ele pode atuar na tua vida, sim ou não? Mas como ele pode atuar de uma maneira diferente? É só buscar a ele. É só pedir a ele. Mas como buscar? Entrando em oração, palavra e santificação. Esta é a regra. Palavra, oração e santificação. Isso vai fazer com que o Espírito Santo que habita em nós, ele comece a tomar liberdade, a ter liberdade de agir na minha, na tua, na nossa vida. Se você acredita, levanta a tua mão e dê um brado aí de vitória. Amados, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram com minúcias, com riquezas de detalhes, irmãos, a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Quer ver? Alguns exemplos. O homem Deus, ele foi batizado pelo Espírito. João 1, 32 e 33, você pode ler depois com calma. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito. Então, querido, entendamos isso. Jesus foi batizado pelo Espírito, está em João. Veja, foi guiado pelo Espírito, foi ungido pelo Espírito, revestido com poder pelo Espírito. Ele vai se oferecer a si mesmo como expiação pelo pecado, pelo Espírito. Está lá em Hebreus capítulo 9, 14. Veja, ele foi ressuscitado pelo Espírito, Romanos 8, verso de número 11. Veja, e ele vai dar mandamentos por intermédio do Espírito, Atos capítulo 1, verso 2. Então entendamos isso, que Jesus viveu toda a sua vida terrena dependendo, na dependência inteiramente do Espírito Santo, e a ele vai se sujeitar. Um anjo vai aparecer a uma jovem virgem, jovem essa da cidade de Nazaré. Foi revelado a ela que ela iria conceber pela virtude do Espírito Santo, e ela ia dar à luz a um filho. Só que o anjo do Senhor também aparece a José, porque José, irmãos, era o noivo de Maria. Mas para quê? Para confortar o seu coração que estava atribulado. Porque, amados, um noivo que não tem contato com a noiva, contato que eu digo, com sua noiva, o que ele vai pensar? Ela me enganou. Sim ou não, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, Deus é sábio. Veja, a Bíblia diz que o anjo vai a Maria e revela: você será mãe, você terá um filho, vai dar. E ela ficou intrigada, sim ou não? Como é que pode? Pelos meios, não terá condições, não temos condições nenhuma. Só que José, o anjo foi lá: olha, José, acalma teu coração, porque ela é virgem, mas ela vai conceber. Sendo virgem, ela vai conceber, vai ter um filho.
José, a Bíblia diz que o anjo conforta o coração atribulado dele e vai dizer para José o resultado dessa gravidez, ou seja, essa gravidez dela seria o resultado da presença do Espírito Santo. Vejam só, para a gente ter base aqui. O anjo Gabriel, ele foi enviado a Maria para anunciar o nascimento de Messias, sim ou não? E nesse nascimento sobrenatural, querido, entenda isso, era cumprimento de uma profecia. Vejam, o anjo foi enviado a Maria, anuncia o nascimento do Messias, esse nascimento que seria sobrenatural, que não era natural, era cumprimento de uma profecia. Quer ver? Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 7, verso de número 14. Veja, essa profecia, irmãos. Veja, Jesus, há quase 800 ou 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta vaticinou. Por isso ele é chamado o profeta messiânico, porque ele, as profecias dele é mais focada em Jesus, o Messias. Leia para mim, por favor, Isaías 7,14. Queridos, vejam, entenderam? Era profecia, quase 800 anos antes de Jesus nascer. Veja, ele vai vaticinar isso aqui. Eis que vos dará um sinal, não é isso? Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Agora, querido, esta profecia vai se cumprir, só que precisa ser confirmada. E quem é que vai confirmar isso? O evangelista Mateus. Mateus vai confirmar isso no capítulo 1, verso de número 23. Por favor, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, Mateus 1, 23. Veja, irmãos, eis que a virgem, olha só, a confirmação daquela profecia. A profecia, quase 800 anos antes da vinda de Jesus, ele vaticinou, né, dizendo que haveria um sinal, uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e esse por nome seria Emanuel. Aí, o evangelista Mateus vai confirmar dizendo o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Veja, irmão, Emanuel. Veja, não foi isso que o profeta falou? Só que Mateus vai nos dar mais algum detalhe. Veja o que ele vai dizer. Este nome Emanuel, que traduzido então, querido, se concretizou a profecia de Isaías. Amém, amados? Mas entenda isso, querido, diante deste estranho anúncio para ela, para Maria, ela vai perguntar: veja, peraí, você está me dizendo que eu, como virgem, darei a luz a um filho? Eu estou falando assim, mas é claro que ela não falou desse jeito. Querido, se alguém, na época dela, fosse pego no ato de adultério, era morto, sim ou não? Se houvesse essas situações que hoje a gente vê aí banalizadas,
Como é que tinha gente morta aí? Tinha ou não tinha, irmão? Muita gente, não era? Mas lá, na época dela, irmão, ela devia estar tremendo, ela tendo a visão, ela estava tremendo. E ela vai dizer para ele: como é que isso pode acontecer? Como é que vai ser isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. E o anjo vai explicar para ela, respondendo com essas palavras: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso Lucas vai dizer: para Deus tudo é possível. Tudo é possível, porque para Deus nada, entenda isso. Você que está com problema de uma enfermidade, de uma doença, que aos olhos humanos parece ser impossível, nesta noite o Espírito Santo está aqui. Nesta noite ele está dizendo: nada, não tem nada impossível para Deus. Se ele quiser te curar, ele te cura agora. Recalabacanda. E eu creio assim. Amado, este poder infinito que deu vida à criação original poderia envolvê-lo com a sua sombra, para que ela concebesse um filho, mesmo sendo virgem. E o filho que haveria de nascer seria chamado Filho de Deus. E eu quero, nesta oportunidade, esclarecer duas palavras aqui, duas coisas eu quero esclarecer nas palavras do anjo Gabriel quanto ao Espírito Santo em relação ao nascimento de Jesus. Primeiro, a concepção do menino Jesus sem pecado. Ele seria um ente santo, sem impureza, sem corrupção, pela operação do Divino Espírito Santo, filho daquela virgem. Embora fosse criatura, seria livre da mancha do pecado. Tanto é, Davi, conhecendo isto, ele dizia: em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos, a Bíblia, por isso que Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 3, ele vai dizer isso: todos, sem exceção, todos, a única exceção foi ele, Cristo, mas humanamente falando, não tinha, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós, irmãos, nascemos do pecado. Por que não se batiza a criança? Primeiro, ela nasceu no pecado, mas quando ela tiver sua mente já adulta, ela pode confessar que é pecador e Jesus o recebe. Veja, então entendamos isso. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi a exceção. Sem pecado ele foi concebido. Veja, mas a Bíblia, a primeira coisa é essa: a concepção do menino Jesus sem pecado. Segundo, ele seria chamado Filho de Deus. Isto porque fora concebido pela virtude do Espírito de Deus. Então, qual o motivo? Porque Jesus é chamado Filho de Deus? A resposta é simples. Ela foi dada pelo anjo. O anjo dizendo que ele seria dado aquela
situação a ela sem problemas de humano ter interferência. Ou seja, para se fazer um filho, ou para se ter um filho, uma mulher se tornar grávida, ou é através do relacionamento com o homem, ou então, hoje, devido aos métodos que temos aí, né, inseminação artificial e outras, não é por aí? Só que ela não teve esta situação. Por quê? O anjo disse para ela: Maria, a tua concepção é exceção no mundo de agora e vindouro. Por quê? Porque a sombra vai envolvê-la do Altíssimo, a sombra do Altíssimo a envolverá, e o poder, e ela estará, ou ficará, ou descerá. A Bíblia diz que descerá sobre ti o Espírito Santo, e aí o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra, e aí você se tornará mãe, pois o que está no teu ventre é o Filho de Deus. Veja, então, querido, qual é o motivo? Que ela foi concebida, aquela gravidez foi concebida pela virtude do Espírito Santo. Amém? Veja, o Espírito Santo, amados, e a identificação de Cristo, logo após o nascimento de Jesus e a sua apresentação lá no templo, o Espírito Santo, mais uma vez, esteve agora em evidência. Como? Veja, porque são registrados sublimes verdades relativa a Cristo, a Jesus, para poder identificá-lo como o Messias prometido. Veja, Simeão era um homem que em quem habitava o Espírito Santo, e foi dada a ele essa revelação sobre o menino Jesus. Nós falamos sobre isso. Veja, só que quando ele, no templo, a Bíblia vai dizer que ele no templo, movido pelo Espírito Santo, ele começou a profetizar. Profetizou a respeito, se você ler o texto, você vai ver que ele vai profetizar a respeito do menino, como sendo ele a salvação de Deus para todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo de Israel. É isso que ele vai profetizar. Depois que ele é apresentado, Jesus é apresentado no templo, há um silêncio quanto às atividades do Espírito Santo em Jesus, mas no começo do seu ministério público, o Espírito Santo uma vez mais vai aparecer em evidência, desenvolvendo o quê? As suas atividades. Vejam só, irmãos, Jesus, ele deliberadamente, ele se fez dependente de Deus através do ministério do Espírito Santo. Veja, ele limitou-se a fazer o seu trabalho sobrenatural. Veja, não tanto pelo seu próprio poder divino, mas pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Para quê? Para nos incentivar, irmãos, a fazer o mesmo. Querido, porque existem pessoas que acham que é muito inteligente, intelectual, acadêmicos, acham, estou falando da igreja, acham que eles podem, através da sua eloquência, da sua oratória, fazer até chover. Querido, só que eu entendo o seguinte: se eu não depender da pessoa do Espírito Santo, a minha palavra aqui, querido, infelizmente, ninguém daria ouvidos, mas veja, eu dependo exclusivamente do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo para mim: ei, seja dependente do Espírito Santo. Daniel, seja dependente do Espírito Santo. Se você quer ver milagres Jesus operar, se você quer ver o sobrenatural, se você
Se você quer ver, seja dependente. Dependente de quem? Do pastor? Não. Dependente do presbítero? Não, senhora. Nem tampouco das irmãs do ciclo de oração. Seja dependente da pessoa sacrossanta do Espírito. Porque quando nós somos dependentes dele, ele vai na frente, ele vai guiando, ele vai liderando, ele vai dando vitória. Alamanda candarábia, urabacala xandaraia. E ele está aqui nesta noite. Se você está sentindo, levante a tua mão, levanta. Urabacala, remana, eita meu Deus, eu estou sentindo uma glória aqui. Decalaba, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Querido, eu vou fazer uma pausa aqui de 1 minuto. Começa a glorificar Jesus. Espírito Santo está no nosso meio. Jesus querido. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Entendamos isso, irmãos. Jesus, ele teve irmãos. Posso dizer, ele se isentou dele. Ele poderia dizer, eu sou Jesus. Poderia falar, né, irmã Vilma, eu sou Jesus. Mas ele se isenta. Alabacandarábia, ele se isentou dele e disse, Espírito Santo, eu estou aqui inteiramente na tua dependência. Se nós queremos ver os milagres de Deus na nossa vida, no meio da nossa família, seja dependente do Espírito Santo. Aleluia. Alamanda candarábias. Oh, que maravilha. Aleluia. Amados, olhe para cá. Oh, Jesus querido. Olhe para cá um instantinho. Vamos ver aqui, irmãos. O Espírito Santo no batismo e na tentação de Jesus. Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso de número 13, diz assim o texto: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João ampunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho,
amado, em quem me comprazo. Então, queridos, nós podemos ver aqui, irmãos, a Trindade trabalhando. Vejam, lá estava o Filho sendo batizado. O céu se abre e dá passagem para quem? Para o Senhor Espírito Santo descer como uma pomba e vindo sobre ele. E de repente, uma voz de muitas águas vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lá estava Deus Pai, lá estava Deus Filho, lá estava Deus Espírito Santo. Veja, irmão, no batismo de Jesus, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso de número 21. Olha o que diz a palavra. 3, 21 e o 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. E ouvi-se uma voz do céu que dizia: tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. A palavra comprazer quer dizer com muito prazer, com alegria e muita alegria. Isso que ele estava dizendo: você só me dá alegria, você me dá prazer. Veja, irmãos, Jesus se fez dependente de Deus através do Espírito Santo, e ele vai dar prova disso. Foi lá na margem do Rio Jordão que o Espírito Santo veio, irmão, visivelmente sobre ele, sobre Jesus, como sinal do início do seu ministério. Veja, e aí eu fico analisando, se teletransporte também comigo. Pensa nessa cena. Que cena, pastor? Essa cena de Jesus sendo batizado e descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu ressoando. Querido, que cena tremenda, que cena maravilhosa. Sabe quem foi que presenciou essa cena? Ah, como eu gostaria de estar lá. Foi João. Veja, João Batista, ele vai presenciar essa cena quando Jesus foi batizado. Quando ele sai da água, ele vai olhar e ver o sinal que lhe fora dado. Deus havia dito a João Batista: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza. Vires pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então entenda isso. Jesus é o batizador, é Ele que batiza com o Espírito Santo, e Ele quer batizar a gente aqui nessa casa com o seu Espírito, e Ele está aqui para isso. É só pedir, é só pedir, é só pedir, é só pedir. Veja, irmãos, João, aquele sobre quem você vê descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E Lucas vai dizer, vai informar o seguinte: estando ele a orar. Então entendamos isso, precisamos, se queremos ver a ação do Espírito na minha vida, se eu quero ser batizado com o Espírito, eu preciso orar. Orar. A Bíblia diz que Lucas vai dizer isso: estando ele a orar, o céu se abriu. Você quer que o céu se abra para você? Nós queremos que o céu se abra para nós, temos que orar, porque na oração o céu se abre, e quando o céu se abre, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Querido,
Quando João viu este sinal, ele sabia que estava agora diante do Cristo de Deus. Tanto é que ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, é Ele, é Ele. Querido, João Batista então devia, como precursor dele, deveria apresentá-lo à nação judaica como o Messias. Veja, mas para João fazer isso, ele precisava estar positivamente seguro quanto à identidade do Messias. Por isso, Deus prometeu dar a ele o quê? O sinal. Quando vires. Era o sinal. Então ele já, quando ele vê o sinal, ele já não tinha mais como refutar nada. Esse é o que batiza, é esse aí. Aí ele começa a apresentar a Jesus como aquele que veio para tirar o pecado do mundo, para a salvação das nações. João Batista vai assim, tanto é que ele vai lá para o deserto, e ele no deserto, ele começa: raça de víboras. E outra coisa, ele não foi para a cidade, não, ele foi para o deserto. Quem estava na cidade é que tinha que ir ao encontro dele lá no deserto. Se queria ver um grande pregador, tinha que ir para o deserto. Hoje nós queremos ver grandes pregadores, precisamos ir para grandes cenários, grandes anfiteatros por aí. Tantas, não é mais ou menos isso? João Batista não, estava no deserto. Comia gafanhoto lá no deserto. E saía as multidões ao encontro dele. Quando chegava, ele: ó, arrependei-vos. É a mensagem que hoje não tem mais o sentido para alguns, mas para mim tem. Arrependei-vos. Arrependei-vos e sejais batizados. Arrepender, ou seja, volta atrás. Vejam, irmãos, então a Bíblia vai me dar esta dimensão. E quando eu olho para este sinal que vai se manifestar a João através dessa cena, a Bíblia diz que do céu desceu o Espírito Santo, forma corpórea de uma pomba. Os céus abertos falam, irmãos, de uma nova dimensão. Não é nova era, não, é nova dimensão nas relações entre o céu e a terra, porque ali estava o libertador prometido, que dos céus recebia a aprovação de Deus. Agora, terra e céu estavam ligados para a execução do trabalho redentor, e o elo era o Espírito Santo. Veja, irmão, então entenda que o fato de haver o Espírito Santo descido sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, isso tem referência a quê? A sua pureza divina de Jesus. E isto também me ensina e te ensina, nos ensina também que o próprio Cristo, antes de começar o seu ministério, ele devia ser, de um modo especial, revestido de poder dos céus. Veja, foi mediante a unção do Espírito Santo que Cristo foi habilitado ao cumprimento do seu ministério redentor. Nós vamos fechar já, mas nós vamos ainda falar um pouquinho. O Espírito Santo, falamos do Espírito Santo no batismo, mas o Espírito Santo e as tentações que surgiram na vida de Jesus. Não sabe que antes de Jesus se lançar ao seu ministério público, a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1, diz que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado
pelo diabo. Queridos, Marcos, evangelista Marcos, ele vai descrever esse mesmo incidente, só que ele vai usar um termo mais forte para expressar esse trabalho da pessoa do Espírito Santo. Ele diz assim lá em Marcos 1:12: o Espírito o impeliu para o deserto. Veja, irmãos, a princípio, eu, você, nós, poderíamos até achar estranho que o Espírito fizesse isso, o Espírito levar Jesus para ser tentado. Meio estranho, sim ou não? Só que, irmãos, o Espírito Santo, ele não levou Jesus ao deserto e deixou ele lá, não. Ele leva Jesus para o deserto, mas não abandona ele. Veja, diante dos ataques de Satanás com relação a Jesus, Hebreus, no capítulo 4, verso de número 12, vai me dizer que foi com a espada do Espírito e Jesus venceu. Sim ou não? Então ele estava ali com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra escrita pela inspiração de quem? Do Espírito. Foi com ela que Jesus vence todas as tentações que foram apresentadas a ele pelo diabo. Não é isso que ele vai dizer? Lucas, ele vai descrever esse drama da tentação aqui no deserto, vai iniciar dizendo o seguinte, que Jesus estava cheio de quê, irmão? Do Espírito Santo. Então eu quero partilhar com vocês, eu aprendo que o meio de se vencer qualquer ataque das hostes satânicas é viver vazio de Deus. Não é viver não, vazio? Então entenda isso, eu tenho que estar cheio. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, Lucas vai dizer isso. E o Espírito estava ali com ele. Vamos lá, vamos vencer. Não, vamos vencer. Tanto é, vocês lembram de quando Jesus estava no momento crucial da sua vida, ele pega os discípulos, vamos orar aqui um pouquinho comigo, e ele vai, ele falou, enquanto vocês oram aqui, eu vou caminhar mais um pouquinho, mas vamos orar. Quando ele volta, lá estavam eles dormindo, e ele disse, vocês não conseguem velar comigo, ou ficar nem uma hora, nem meia hora orando, você não consegue? Veja, e quando ele estava, irmãos, sabendo ele que ia rumo àquela cruz, veja, o Espírito Santo estava com ele, mas ele chega lá no Getsemane, e ele chega lá, e ele começa a orar, e ele olha para o céu, na sua oração, ele cai de joelho e ora para o céu e diz, Pai, está doendo. Ele sentia o abraço da morte, porque é humano, mas o Espírito estava ali. O Espírito Santo estava lá, e ele disse, Pai, se possível, olha o lado humano, se possível, passa de mim este cálice. Mas o Espírito Santo dizia, vamos lá, vamos caminhar mais uma milha, falta pouco,
pouco. Tua vitória vai chegar. Está chegando. Alabacalá. Remanarassúria. Ei, querido, não desista. E o Espírito dizia: vamos embora, caminha, vai, levanta mais uma milha. E ele vai olhar e dizer: todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. E a vontade era essa. A vontade de Deus era que todos viessem ao conhecimento, à salvação em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, o Espírito tinha que ir, levar para o deserto, e ali ele ser provado, ser tentado de todas as formas. A Bíblia diz que ele estava cheio. Se eu quero vencer provações, se eu quero vencer os ataques satânicos, eu tenho que estar cheio. Eu não posso estar pela metade. Eu tenho que estar cheia do Espírito Santo. Olha para tua irmã, diga para ela: você está cheia. Se você não está, se encha nesta noite. Erevassuri Mikalamanda Arábia Steva Rassúria. Aleluia. Amados, claro que nós gostaríamos de falar e finalizar, se vocês me permitem, no máximo estourando 10 minutos, para me fechar este bloco aqui. Se permitir, se não permitir, a gente para agora. Falta ainda 3 minutos. Vocês me permitem aí pelo menos 7 minutos com 3, 10. Permite ou não? Então vamos lá. Queridos, Espírito Santo no ministério dele, de Cristo. Lucas, ele vai descrever esse caráter maravilhoso do ministério de Jesus e vai o relacionar com o Espírito Santo, dizendo o seguinte, Lucas 4,14, olha o que ele diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Veja, irmão, o ministério de Cristo, de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio, foi exercido no poder do Espírito Santo. E com este poder que vai dominar todos os inimigos do gênero humano. Querido, só isso? Não. Vejam, irmãos, como este poder vai dar condições para ele vencer todas as situações que chegaram até ele. Quem? Jesus. Como assim? Deus deu a ele, através do Espírito, poder sobre os demônios. Os demônios, irmãos, que desde milênios dominavam e afligiam a humanidade, eram agora dominados e afugentados pelo poder de Jesus. Tanto é que Marcos vai me relatar a história de um homem, 5:7 de Marcos. Olha só esse versículo. Veja, Jesus, um homem se aproxima-se de Jesus endemoniado. E aquele espírito que habitava, imundo que habitava naquele homem, vai exclamar dizendo assim: que tenho contigo, Jesus? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E os demônios reconheciam em Jesus o Filho de Deus, e os humanos não o reconheciam. Veja o que ele vai dizer: conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Vejam, irmãos, o que é que eu entendo? Que o Espírito Santo, na vida de um crente, amados, não tem, na vida de um crente que se dedica, que se doa para o Espírito, não tem demônio, não tem inferno, não tem legião que venha confrontá-lo
condená-lo, pode até vir, mas simplesmente vai confrontar e através do Espírito Santo na vida do crente, vai ter que sair, bater em retirada e ir para os quinto, sexto, sétimo, não sei se é quinto, sexto, sétimo, nos infernos, mas vai ter que sair. Se vai sair no nome de Jesus Cristo. Esse é o poder que estava sobre a vida dele, poder sobre os demônios. Mas não só isso, havia na vida de Jesus, através do Espírito, o poder sobre as enfermidades. Veja, leprosos, irmãos, eram purificados ao toque da mão de Jesus, porque Jesus não tinha isso não. Os leprosos tinham que ficar separados, eles tinham que passar e dizer, ó, impuro, 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 ninguém chegava perto, mas Jesus chegava. A Bíblia diz que foram lá até ele. Quantos leprosos? 10. Ele não, ele só deu uma ordem, ó, vocês fazem o seguinte, vão até o tanque de Siloé e se lavam. Só isso. Irmãos, foram todos eles, sim ou não? Foram, mas só um que retornou para agradecer. E esse não era judeu, esse não era de nenhuma das tribos de Israel. Ele era considerado impuro 2 vezes, além de leproso, era samaritano. Ninguém gostava de samaritano, mas ele veio. Jesus perguntou, cadê os outros 9? Só você, samaritano, que veio agradecer. Muitas das vezes nós somos assim, igualzinho aqueles 9, né? Jesus dá a benção, dá a vitória, faz tudo e a gente, ó, nem quer agradecer. Amados, no toque, ele tocava com a mão. Olhos que nunca tinham visto recebiam a luz e recebiam e viam distintamente. Teve um que ele, vocês lembram daquele que ele fez lodo? Cuspiu e fez lodo, botou no olho do, foi? Você está vendo agora? Não, estou vendo os homens parecendo com árvore. Jesus falou assim, espera aí, que negócio, que miopia é essa? Que miopia é essa? Espera aí, tem alguma coisa errada. Vem cá, olha de novo. Não, agora estou vendo normal, tá vendo. Queridos, Jesus, quando faz, ele faz tudo certinho, nos mínimos detalhes. Eu sou esse detalhe dele. Ele fez nos mínimos detalhes. Eu aqui dando a ele glória, agradecendo a ele, porque eu sou esse milagre dele. Oh, glória. Querido, os ouvidos surdos recebiam a audição. Então ele tinha poder, não só sobre os demônios, não só sobre as enfermidades, mas sobre a natureza. Vocês lembram, irmão? Até a natureza se encurvava em submissão à autoridade da voz ungida de Jesus. Lembra do poder da tempestade? Foi dominada simplesmente com estas palavras. Marcos 4:39, acalma-te, fica quietinha, emudece-te. E na mesma hora, a tempestade se acalmou. Por quê? E aí eu vou compartilhar contigo, querido. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Jesus me ensina e te ensina também que nós não podemos ir nas consequências. Nós temos que ir na causa. Qual era a causa daquela tempestade? O vento. Jesus falou para o vento, vento, acalma-te, fica quietinho. O vento ficou quieto, o barco, ó, novamente voltou. Jesus, quando faz, ele faz tudo correto, tudo certo, tudo certinho. Então ele tem poder sobre os demônios, as enfermidades, a natureza, sobre as circunstâncias. Não só isso, também ele tem poder sobre a morte. Sobre a morte. Mesmo a morte, querido, ela perdeu o seu poder diante de Jesus. A Bíblia diz que ele disse, lá em Lucas 8, verso 54,
para alguém que estava morto. Uma menina, chegou alguém lá, um príncipe dos judeus, chegou lá, ei, vamos lá em casa, a minha filha está à morte. Vamos lá, Jesus. E ele demorou, foi atender uma outra pessoa que veio e tocou nele, não é isso a história? Mas ele foi. Quando chegou lá, a menina já estava, mas ele disse, a ressurreição chegou. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha os poderes do Espírito sobre a morte na vida de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele chegou e disse, ei, Talita cumi. Não é isso que ele disse? O que quer dizer? Menina, levanta. Está morta? Ah, não adianta mais, ela já morreu. Ah, já? Mas eu cheguei, Jesus disse, eu cheguei, o Espírito está aqui, o Espírito está conosco, e é o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida, ele ressuscita morto. Ecalabacandaraia. Ô irmãos, aqui era morte natural mesmo, estava morta, mas Jesus chegou, Talita cumi, ou seja, menina, levanta. A morte tem que obedecer a voz daquele que tudo pode. Veja, há 4 dias estava Lázaro, mas ele chegou, e quando ele chega, ele diz, está morto há quantos dias? 4. E aí é uma história dos judeus dizendo que a alma já não estava mais no corpo, não adiantava mais nada. Passou dos 3 dias, a alma já tinha ido embora, já não adiantava, ali só estava o corpo. Mas Jesus chegou para fazer a diferença, e quando ele chega, ele transforma, ele faz, irmão, a diferença. Jesus faz. Aonde a morte, ele traz vida. Aonde a doença, ele traz saúde. O Espírito Santo na vida de Jesus. Romanos diz que o Espírito Santo fortaleceu a Jesus Cristo para triunfar pessoalmente na morte. Então entenda isso, querido, e eu fecho aqui. Em todas as fases da vida do Senhor Jesus, até a morte, o Espírito Santo o acompanhou na execução da sua obra redentora. Veja, e em todos esses passos, nós podemos notar que não estamos simplesmente meditando numa teoria. Não. Nós olhamos e vemos a ação prática e poderosa da pessoa divina do Espírito Santo. Então entenda isso, querido. Se queremos, vou repetir e vou fechar. Se queremos ver o céu se abrir, viva, haja na dependência única e exclusiva do Senhor Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe.